Liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos.
Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no terceiro lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado. Hoje os comentaristas ao meu lado aqui, diretamente do estúdio, estarão o Marcel Martins e o Alexandre Joaquim fazendo a sua estreia aqui no programa, trazendo as informações de mercado financeiro, te atualizando com tudo o que está acontecendo nesse mundo para que você comece bem o seu dia, pelo menos muito bem informado, né, sobre os principais acontecimentos que irão movimentar a Bolsa Brasileira e o que está acontecendo lá fora. As bolsas mundiais já andam em toque de caixa, né? Por exemplo, os mercados globais, por exemplo, começaram aí a semana, né, com uns balanços hoje. A gente tem, antes da largada da abertura lá dos Estados Unidos, Goldman Sachs, antes da abertura de Nova York, trazendo o seu balanço, né? Então, essa sequência de dados aí de atividades também pode confirmar, né, umas apostas aí em relação ao mercado financeiro. A Bolsa da Ásia, nessa madrugada, ela fechou com um comportamento, um tom até mais otimista. Tivemos injeção ontem de capital, né? O mercado absorveu isso de forma positiva. Agora, a gente imagina justamente, né, os Estados Unidos ali operando nessa manhã com um viés um pouco mais pessimista, a Europa de forma mista, muita coisa, né, para a gente, com nossos comentaristas, abordar ao longo da programação. A gente tem hoje, por exemplo, um indicador nos Estados Unidos, vendas do varejo às 9h30, tem produção industrial às 10h15 da manhã. Então, só começando o dia, dando um overview do geralzão do que iremos abordar nesta terça-feira, dia 17, terça-feira chuvosa aqui em São Paulo, pelo menos para de chover. Marcel Martins e Alexandre Joaquim com a gente. Já vou chamar de cara aí que está pronto. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Começando pelos convidados, né? Ale, bom dia. Muito obrigado Marcão, pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço o convite aí. Bom dia, Marcão, bom dia, Marcel, bom dia, Brasil. Sejam todos bem-vindos. Vamos atualizar todos aí, né, no que está acontecendo e dar um direcionamento de mercado. Boa. Marcel Martins, tranquilo? Terçou? Tranquilo no asilo, Marco. Bom dia a todos. Vamos lá, né? Agenda cheia, viu, Marco, para essa semana. Arregado de dado macro. A gente tem PIB aí na quarta, sexta-feira do Japão. De olho no retrovisor, o composto asiático fechou em euforia, né? Vamos ver como é que vai ser a largada do nosso mercado Brasil hoje. Europa levemente em queda, vamos ver. Muita surpresa aí para nós a partir das 9 da manhã. Bom, você falou nessa agenda do dia hoje à noite. Eu acho que, na minha opinião, é o dado mais importante aí, que é o PIB do terceiro trimestre da China. Aqui, né, divulga o relatório de produção ainda na agenda doméstica, que está previsto o IGP-10 de outubro, que sai às 8 horas da manhã, e volumes de serviços de agosto, que sai às 9 horas da manhã. E aí, continua ainda no radar, meus queridos, a guerra Israel-Hamas, né, que são monitoradas com atenção pelos investidores, mas até ainda sem causar muito estresse. Já começando com o Alexandre, falando justamente dessa guerra. Parece, né, que está todo mundo, pelo menos o mercado inteiro, mercado financeiro mundial, confiante que isso vai ser resolvido quanto antes, porque até então não causou muito estresse. O preço do barril do petróleo continua sendo mantido na casa de $90, Ale.
O petróleo mantido na casa dos $90, né? Ontem ele deu uma pequena recuada ali próximo de $89. E a expectativa é de que essa tensão da guerra, com a ida do Biden amanhã para lá, ajude um pouco nessa questão, né? Tem alguns pontos em relação à linha ali onde podem entrar os alimentos e mantimentos, mas é isso aí. A gente está aguardando aí, porque o mercado financeiro realmente parece que não precificou ainda essa questão da guerra, né, embutida aí no preço da commodity, da principal commodity, que a gente vai trazer justamente a informação, né? Falar muito do petróleo hoje aí, que tem notícia, Estados Unidos, Venezuela, muita coisa pairando pelo radar ainda, mas a gente vai desenvolver tudo isso ao longo do programa, porque se derrubar tudo de uma vez, despejar para o telespectador aí, fica muito confuso. Então, no programa aqui, a gente tenta elaborar uma linha de raciocínio, né, Marcel? A gente começa falando da Ásia, olha, veja bem, a gente bate e assopra, passa a notícia boa e a notícia ruim, no final das contas, tudo fica bom. Marcel, sem estresse causado, por enquanto, no Oriente Médio para o mercado financeiro, não para quem está na faixa de Gaza. Exato, Marco. O Ale levantou agora a questão da ida do Biden lá no Oriente Médio. Assim, isso aí já não é nenhuma surpresa, né? Porque Estados Unidos ele não quer entrar na treta, essa é a verdade. Então o mercado espera um tom de voz ali mais pacífico, né? E que a gente tenha um fim em breve aí de tudo que está acontecendo. É claro que não dá para se descartar um avanço aí nessa tensão toda que está rolando lá fora. Mas a ida do Biden pode trazer um pouco de alívio sim, viu, Marco? Eu pelo menos sigo otimista aqui. A gente sabe que, por mais que não seja nada efetivo, dependendo do discurso ali das conversas, o mercado pode andar um pouco mais tranquilo aí para os próximos dias, apesar de a gente ter, né, como já falado ontem e hoje, né, nesse pré-market, agenda muito recheada. A gente tem dado lá fora, a gente tem os PIBs, dados inflacionários locais, mas essa ida do Biden aí pode servir aí de precursor para os próximos passos das bolsas. É isso aí. Bom, falando sobre lá fora ainda, né, o que pode impactar no nosso mercado de hoje, por exemplo, o minério de ferro aí teve uma alta de 2,86%, 2,86% em Dalian, cotado a $117, quase $118 a tonelada. Refletiram aí os estímulos monetários da China, que deixou, né, os juros do médio prazo inalterado em 2,5%. Mas ela adicionou 289 bilhões de yuans líquidos, ou seja, aproximadamente ali 39 bilhões de dólares no sistema financeiro. Então a China manteve inalterada a taxa por lá, mas deu uma bela injeção de capital na economia chinesa. E isso fez com que as bolsas na Ásia fechassem em alta, né? Então a gente teve KOSPI na Coreia fechando com uma alta de 0,98%. O índice Nikkei, uma alta de 1,20%. Nikkei, que anteriormente havia feito uma queda aí de 2%, recuperou bem 1,20%. Hang Seng na China 0,89% e Xangai 0,32%. Alexandre, meu querido, acho que a gente está vendo aí a China reagindo aí, ou tentando de forma a qualquer custo. E olha que para mim é uma novidade, porque geralmente, né, comportamento chinês é um pouco diferente, mas dessa vez vamos crescer 5% ao ano, independente o que tiver gastar de dinheiro. Essa mais ou menos é a ideia. Falar nisso, hoje à noite tem PIB da China, número importantíssimo, Ale. Temos o PIB da China hoje no terceiro trimestre, né? Temos também as vendas no varejo. Quando a gente fala em crescimento de 5% ao ano na China, é um crescimento bem superior a muitos outros países aí, né? Então, poxa, e esse crescimento a gente já viu, o minério de ferro, essa impulsionada nessa madrugada em Dalian, justamente porque, e com essa, desculpa gente, com o minério de ferro subindo em Dalian, justamente por essa monetização, né? E temos também a questão agora com
o pagamento da Evergrande também, né? Então temos que ficar atentos a isso para ver qual é o direcionamento que vai dar hoje aí na China. Sim, muita coisa aí. Tem que ficar esperto porque lá no mercado chinês ali, a gente teve um comportamento bem hostil da Bolsa, principalmente por conta da Evergrande, construtora no mercado asiático, arrastando, e a preocupação é se o sistema financeiro não estava solvente, né? Então, essa injeção de capital aí mostra que... Voltou o crédito. Justamente, mostra que a China está dando uma insolvência, principalmente preocupada com o sistema financeiro. Porque até então, o que se imagina da economia chinesa é que ela havia um pouco largado as pequenas construtoras e os pequenos bancos e tipo assim, deixa quebrar e depois a gente vê o que resolve. Mas ela dando esse adicional aí de 289 bilhões de yuans, ou seja, quase 40 bilhões de dólares, mostra que, né, o sistema financeiro fica um pouco mais saudável e isso é bom, de modo geral, para o mercado financeiro, né, Marcelo? Exatamente. E lembrando que foi a maior injeção desde 2020, tá? Foi a maior injeção. Então, isso aí... Desde o Covid? Eu ia falar até o nome de um energético aqui, Marco. Não, opa, propaganda. Não pode fazer. Não. Né? Mas serviu né? É um energético para toda a população ali, enfim. Já não chega onde você estava. Já não chega onde você estava indo bancária com energético. Exatamente, não. Toma cuidado. Mas isso aí soou de forma muito positiva para o mercado, principalmente lá, né, no composto asiático, né? A maior injeção de capital desde 2020. Então, assim, isso aí sai da insolvência alguns bancos ali, principalmente os menores que sofrem mais. Isso aí eu acho que é para qualquer país, né? Não é só no composto asiático. Os menores sempre tomam a frente, infelizmente, e os grandes ali se relutam para segurar a bronca, né? Isso quando o grande não compra o pequeno. Mas isso aí veio de tom positivo aí e melhorar os ares lá por parte da China. Então era o mínimo que poderia ter acontecido hoje, era a gente ver o composto subindo mais de 1%, né? E batata. Para mim poderia ter subido até mais, né? Porque, de fato, mais uma vez, inédito. Desde 2020, maior injeção de capital do composto. A gente teve uns indicadores também na Europa, começaram falando um pouco da agenda do dia. A gente teve um indicador importante que saiu aqui na Europa, principalmente na Alemanha. Eu estou tentando abrir aqui, que travou tudo, as minhas... Bom, voltou. O índice de atividade, na verdade, de confiança de investimento na zona do euro, na Alemanha, veio um pouquinho acima da expectativa. Mas não foi o suficiente para levantar as bolsas lá do bloco. Inclusive, a Alemanha agora cai 0,50%, 0,5% de queda cai na Alemanha. A gente tem a CAC na França 0,32%. A maioria das bolsas agora, nessa manhã, nesse exato momento do continente do bloco europeu, cai em média 0,43%. A queda é 0,5%, meio que generalizada. Mas, por exemplo, a Itália sobe 0,31%. Uma das poucas bolsas, um dos poucos países que sobem a bolsa nessa manhã de terça-feira, dia 17. Agora a matriz, a principal engrenagem do mundo, ela cai Nasdaq 0,20%, onde estão as empresas de tecnologia. A gente tem o S&P que cai 0,26% e a gente tem Dow Jones que cai 0,20%. Uma manhã com viés para a bolsa um pouco negativo, né? Como a gente está falando, as principais bolsas europeias agora, como eu trouxe, operando aí um pouco sem direção, eu acho que direção no sentido agora de manhã, se a gente parar para olhar aqui a cotação, é um pouquinho negativo, mas como elas caem um pouco, média 0,20%, 0,30%, não é aquela queda expressiva, né? A gente teve fala dos dirigentes do Fed, do Banco Central americano, ontem, dando uma certa acalmada, mas acho que o mercado como um todo, ele vai aguardar principalmente esses dois indicadores que irão sair nos Estados Unidos, 9h30 e a produção industrial às 10h15, que deve realmente começar a dar um pouco mais de ritmo para o dia, né? O dia que amanhece aí com o petróleo praticamente no 0 a 0, mas voltando a dar uma olhada, o Ale, em relação aos Estados Unidos, a gente está falando das treasuries, dos juros americanos que realmente trouxe uma turbulência para o mercado, incomodou esses juros um pouco, já teve num patamar maior, só que parece que ele não quer ir abaixo de 4,50%, 4,6%, e essas treasuries agora, inclusive aqui, ó, a gente passa a informação e tem que caçar a cotação, né? Porque o mercado financeiro vive de oscilação.
Então, olha, agora, as Treasuries, nesse exato momento, elas sobem 1,27%, quase 4,80%, tá? 4,77%. Devemos preocupar ainda com esses juros americanos? Eu acho que nós estamos aí com os títulos de 10 anos, de 2 anos, bem próximos das marcas históricas, né? A preocupação existe, apesar de que a sinalização de que os juros americanos, a inclinação pode dar um tempo agora. Mas eu acho que é preocupante, né? Sendo a maior economia do mundo, os juros muito altos, acho que todos os outros mercados, principalmente os emergentes, eles vão sofrer ainda mais, né? Com a fuga de capital para lá. Né? Então, a gente tem que se preocupar ainda assim um pouco, acredito. A gente fala que é o indicador mãe. Os juros dos Estados Unidos 10 anos é o indicador mãe. É o balizador de tudo. Olhou aquilo, olha o mundo. Né? Quando ele começa a subir, realmente acaba preocupando um pouco mais. Você está sintonizando, chegou agora aqui, acabou de sintonizar no canal aqui da BMC, a gente está falando de mercado financeiro aqui e traçando a abertura, principalmente daqui a pouco, do dólar e índice futuro. Então você que é trader, que opera o mercado, né? Que é vida louca igual o Marcel, que opera bastante, né, Marcel? Trader, raiz. A gente gosta. Continua aí, conectado, que a gente já vai falar desse mercado, principalmente traçar as aberturas. E hoje vamos ver, né, Marcel? Ontem a gente acabou dando uma acertadinha no dólar aí na abertura. A gente não, né? Você acertou. Não, eu tive que pagar o café. Aqui é um time, não. Aqui todo mundo dos bastidores troca ideia. O que você está achando do mercado Team play, hoje, team né? play. Até mesmo aqui, quando a gente está preparando a pauta, ali, o que nós iremos abordar, quais são os temas ao longo do dia. E a gente, né, justamente faz esse compilado aí. O que você está olhando. Então, todo mundo erra junto, mas todo mundo também acerta junto. Então, e quem vai pagar o café hoje? Hoje o café quem vai pagar é o Marcel, que é o Marcel que vai acertar hoje. Nós vamos traçar daqui a pouquinho, tá cedo, né? Tá cedo. 8, a gente está no primeiro bloco ainda, 17 minutos de programa, então fica aí que a gente vai daqui a pouco falar do mercado. A gente está trazendo principalmente agora como é a estrutura, né, do nosso programa. Falando um pouco da Ásia, depois a gente vai falar da Europa e depois a gente aborda aqui os Estados Unidos, depois Brasil, para você começar o dia muito bem informado. Então, o dólar DXY tem, por exemplo, um viés de alta nessa abertura, já que o dólar sobe perante os seus pares. E também os juros de 10 anos estão subindo, como eu acabei de passar a cotação para você. Então, a gente tem o dólar subindo no mundo inteiro, sobe perante principalmente os pares emergentes. Rende sul-africano, lira turca, peso mexicano, dólar sobe perante todas as moedas. Os juros de 10 anos subindo. Pergunto para você, telespectador, qual é a chance do dólar cair aqui no Brasil? Qual é a chance? Marcel, qual é a chance? Difícil. É zero. É zero. Não tem como, é zero. Ale, não tem mais como. Fácil, né? A bolsa já vai abrir de forma leviana para baixo, com certeza, dessa forma. Então assim, você que opera mercado financeiro, a primeira coisa é o seguinte, para você que opera principalmente o dólar, né, isso não é aula, na verdade a gente está passando uma informação. Eu estou olhando o dólar aqui na tela, o dólar fechou no 50,49. Não vamos falar a cotação ainda daqui a pouquinho, Marcelo. A gente vai trazer daqui a pouquinho mais ou menos a estimativa de preço de abertura. Mas se o dólar está subindo no mundo inteiro, você tem que olhar, opera o dólar, como é que está o comportamento do dólar no mundo. Aí você faz frente aos pares emergentes, porque o Brasil é um país emergente. Então, obviamente, ele vai ter um comportamento parecido com o emergente. Como eu trouxe para você aqui, lira turca, rende sul-africano, peso mexicano. E aí você, mediante isso, você já faz uma noção, né? E depois você olha os juros lá nos Estados Unidos. Se está subindo, o dólar tende a acompanhar. Se está caindo, geralmente acaba fazendo preço de queda no dólar. Então, para você que opera o dólar, é só bater o olho nessas cotações. E essas cotações a gente tem em várias plataformas hoje no mercado, além do Profit também, que a gente usa aqui na BMC. O petróleo Brent retomou aí um viés de alta, trabalhando próximo a $90 por barril, né? Então, mas a gente, na sexta-feira, $90, hoje $90, ontem estava nessa região de 90, não preocupa muito, né? Então, no radar também entraram notícias ali um pouquinho sobre um bombardeio no sul de Gaza, onde se concentram ali os palestinos e estrangeiros que tentam fugir pelo Egito. Então a gente tem essa questão geopolítica do conflito no Oriente Médio ainda no radar. Londres subindo, né, um pouquinho mais otimista ali com o aperto dos juros da primeira desaceleração trimestral nos salários desde janeiro por lá.
Então a gente tem mineradoras ali, minério de ferro trabalhando um pouco mais positivo. A Alemanha, como eu falei para você, teve um índice de expectativa econômica subiu menos 11, né? 0,4% em setembro para 1,1% em outubro, acima do consenso. Então a gente tem alguns destaques, por exemplo, de corporativo negativo. A Suécia, a Ericsson, por exemplo, caiu 8%, uma queda bastante expressiva, no menor nível em 6 anos. Então, após aí, né, frustrar o consenso com suas projeções de resultados no 4º trimestre. Então, o mercado ainda, né, amanhecendo hoje um dia bem xoxo, né, vamos falar a palavra, dia bem tranquilo, sem muita informação, informação não, né? Sem muito agito, sem deslocamento de preço. Os ativos continuam mais ou menos ali de forma cadenciada, então você vê as bolsas com pequenas baixas, pequenas altas. Eu acho que o mercado está aguardando, Ale, muito mais decisões importantes ao longo do dia, que é os dados nos Estados Unidos, que a gente já vai bater toda a agenda do dia para você, ao longo do pré-market, e também o comportamento ali, se não vem nenhum sinal negativo ali sobre o conflito no Oriente Médio, né? Eu acho que as bolsas hoje elas amanhecem mistas, né? Muito mais a expectativa do que vai sair. Nós estamos entrando na temporada de balanços americanos, brasileiros, aonde isso vai confirmar se as economias estão realmente crescendo ou não, né? Então, acho que o dado dos balanços dos bancos, mais a venda de varejos e o PIB do terceiro trimestre da China é o que vão ditar. Então, os mercados estão cautelosos, aguardando o anúncio desses dados. Marcel, Bank of America, logo na largada, antes do mercado abrir, Goldman Sachs, temos aí esses dois balanços de grandes bancos. A gente teve uma porcentagem já de 11% que já foram divulgados de empresas do S&P, onde são listados as 500 principais empresas americanas. Sobre o setor financeiro, a gente já abordou ali, começamos ontem falando de JP Morgan, que teve um balanço muito bom na sexta-feira. Se balanços vierem bons, vamos ver se ao longo da programação ele for saindo aqui, a gente já passa para você, tá? Se vierem bons esses balanços, pode comprometer ou afetar de forma positiva o setor financeiro brasileiro? Eu acho que mais positivo, Marco. Comentamos ontem, né? Eu comi bola, eu achei que fosse hoje o balanço de JP, mas foi ontem que veio muito bom. Na verdade veio na sexta, a gente comentou ontem. Exatamente, veio na sexta, nós comentamos ontem e eu achei que seria hoje o balanço, né? Mas enfim, veio... Normal, é muito número, cara. Muito número. Veio além das expectativas de analistas, Bank of America hoje, Goldman Sachs, maiores bancos de investimentos norte-americanos e também top pick no mundo. Isso aí com certeza vai servir de gatilho para nós aqui no Brasil. Uma vez também que a instituição financeira, dentro do composto de respectivos índices, por exemplo, S&P ou o índice Bovespa, tem grande relevância, né? Então, com certeza, saindo, por exemplo, positivo esses balanços, isso aí vai servir de drive para a Bolsa norte-americana continuar respirando sem cilindro de oxigênio. Pois é. Vamos aguardar aí balanço de grandes empresas americanas aí, trazendo uma esperança positiva, já que, né, isso vindo bom é um ânimo para as bolsas mundiais de um modo geral. Balanço bom significa positiva, bolsa positiva. Balanço ruim não é ruim, não é bom para ninguém. Agora a gente tem, né, o departamento, por exemplo, falando dos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano divulgou um comunicado elogiando o anúncio que haverá retomada nas negociações entre representantes do governo e do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Olha só, que novidade, hein? E assim, a plataforma ali, petróleo é tudo, hein, meu? Petróleo é tudo, Marcelo. Tudo firmado é culpa do pelo petróleo. porta-voz lá dos Estados Unidos, o senhor Matthew Miller, né? Disse que os americanos pretendem manter seus esforços, né, para unir a comunidade internacional em apoio ao processo de negociação, né, que apoia ali o processo liderado pelos venezuelanos. Ah, Marcel do céu, o que é o petróleo, hein, rapaz? Estados Unidos ali abrindo
a possibilidade de novas tratativas, menos sanções. Começou guerra, eu acho que a saída é vir a fazer amigos que tenham grandes, que sejam ricos em petróleo, hein? Exato. A união faz a força, né? Tudo é culpa do petróleo, né, Marco? A gente tem os maiores países produtores de petróleo, mas a gente pode usar também petróleo como um gerenciador de risco ali, principalmente avançando ou não tensões de guerra, né? É claro que o petróleo também, Marco, é importante a gente ressaltar que ele não se move apenas por conta de questões de guerra, né? Agora, que é o principal drive, sim. E quanto mais nós nos ancorarmos com outros países produtores, né? Até a fim de manter as nossas reservas, eu acho que isso aí é bom para nós, né? No caso Brasil, falando de local. Agora, o mundo inteiro se preocupa, né? Porque, infelizmente, se não for bem administrado aí, principalmente essa união de países produtores, eu acho que aí as coisas podem esquentar um pouquinho mais. É isso aí, gente, isso aí. O Irã lá ameaçando, né, cortar fechar uma torneira, né, sendo um discurso um pouco mais firme em relação ao conflito no Oriente Médio. Os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, já vai costurando com a Venezuela, que tem uma reserva gigantesca, se não me engano, acho que é a maior reserva do mundo de petróleo. Se não é a primeira, é a segunda, tá ali, né? E para que você vai virar as costas para um país ali que vai, né, pode ser um grande parceiro depois no futuro, já se você fecha uma porta com o Irã, com outro produtor lá do Oriente Médio, o qual os Estados Unidos têm uma relação, digamos, um pouco mais complicada. Mas sem ficar falando de teoria da conspiração, né, Ale? Porque não dá pra gente ficar imaginando, não, que a China, Putin, e achar que tudo, embora as coisas aconteçam, a gente não sabe como acontece, né? Mas não dá pra ficar pensando em teoria da conspiração, não. Não dá, né, Marcão? Não. E se a gente for falar de petróleo, uma das principais commodities do mundo e uma das principais fontes de energia, essa união com a Venezuela ajuda a você ter um pouco mais de oferta dessa commodity e ajudar a estabilizar o preço do petróleo no mundo. Exatamente. Né? Se confirmar essa notícia, né, essa possibilidade aí dos Estados Unidos estarem voltando a consumir petróleo venezuelano, tirar as sanções, a gente com certeza vai ter o preço do barril do petróleo despencando, porque vai aumentar bastante a oferta. Então a gente pode imaginar o preço do barril do petróleo a $80, o que acaba favorecendo muito, de um modo geral, ao vilão da inflação, porque tudo, né? Qualquer coisa é culpa do petróleo. Até a gente brinca aqui com o Marcel, culpa do petróleo. Então a gente vê o aumento, não sei o que, culpa do petróleo. Então a gente imagina que o petróleo, como é um grande vilão aí para uma inflação do mundo mais alta, a gente pode começar a respirar um pouco mais aliviado, ou pelo menos olhar para um horizonte menos inflacionário. E aí seria bom para todo mundo, para o mundo no modo geral, e principalmente para o governo brasileiro, que a gente vai falar do segundo bloco, que meio anda nas cordas ali. Ontem não conseguiu avançar o projeto lá sobre as offshores. Não está fácil para o mercado, para o governo brasileiro aí conduzir as suas pautas. Mas a gente vai falar disso muito mais, abertura dos mercados futuros. Logo mais no segundo bloco, a gente vai para aquele tradicional intervalo e voltamos em 2 minutinhos. Aguenta aí. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa.
que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, estamos de volta aqui com o Pré-Market. Eu sou Marco Prado e hoje estão aqui comigo diretamente do estúdio, ao meu lado, Alexandre Joaquim e Marcel Martins, trazendo as informações de mercado financeiro desta terça-feira, dia 17 de outubro. Vamos começar a falar dos mercados futuros. Para você que opera o dólar e o índice, vamos lá já começar a ver qual que é a possibilidade do dia, né? Para quem opera muito, se tem um mercado, hein, ô Marcel? A galera opera isso, hein? Até porque bastante gente, né, Ale? Nossa. Risco retorno muito rápido, né? Mercado de futuros é o mais líquido dos mercados. Futuro é o mercado, olha... E tem muita gente começando a operar a Bolsa Americana também. Eu vejo que o acesso da plataforma agora, essa facilidade, muita gente tem operado lá fora também. Mas é o seguinte, vamos concentrar aqui no nosso Brasil. Marcel, vamos lá, dólar na tela. O que você está vendo do ativo hoje aí? Vamos já começar a falar da doleta, do dólar, né? Vou falar com a doleta, tomo um puxão de orelha daqui a pouco aqui. Mas vamos falar do dólar, Marcel. Vamos lá, dólar que no pregão do dia 13, Marco, não resistiu mais à casa e região dos 5,115, né? Parece que foi um adeus ali na região dos 5,115. Nós já tivemos uma retração bastante significativa e ontem os mercados, no caso do dólar, fechou perto da mínima, né? 50,44 foi a mínima do dólar, ele fechou 50,50, né? Quase no bola ali. Então, quer dizer, hoje, como você mesmo mencionou no primeiro bloco, Marco, o dólar trabalhou mais acentuado para cima, juros embutido, com certeza a gente pode projetar uma alta leviana para essa abertura do dia 17/10. Marcel, sabe daquele, o dólar hoje aí, ele fechou aqui no 5,049,5. 5,049,5 foi o fechamento do dólar. A queda aí ontem no final do pregão, ou pelo menos da parte da tarde, ele perdeu aquela região dos 64, que era um ponto muito brigado aqui, né? 5,064, e caiu para o fechando a 49,5. Sabe o preço hoje, Marcel? Qual que é o preço, Marcel? Precisa anotar aí? No seu caderninho? 5,064 de novo, Marcel. De novo. Deve abrir ali. Que foi a mínima de sexta. Mínima de sexta. Mínima de sexta. Qual que é o seu preço, Marcão? 5,064 a doleta aí na abertura. O dólar na abertura deve trabalhar. Ali vai ser o divisor de águas. Lembrando, gente, que é o seguinte, daqui a pouco eu quero saber a sua informação, olha, o que você está achando do dólar, tá? Mas lembrando que é o seguinte, a gente vai ter, na largada do mercado, o balanço do Bank of America e também do Goldman Sachs. Depois, a gente tem, na agenda do dia, né, a gente tem a Vale, né, o relatório de produção, mas isso aí vai ser após o fechamento do mercado. Então a gente teve na agenda do dia o índice de expectativa econômica de outubro que saiu na Alemanha. A gente teve agora, 8 horas da manhã, o IGP-10 que saiu, que eu já vou estar caçando aqui para pegar as informações sobre esse indicador, né? A gente tem 9h30 nos Estados Unidos, Departamento de Comércio, vendas no varejo de setembro, indicador importante. Isso vai sair às 9h30, horário de Brasília, esse indicador. Às 10 horas da manhã, o deputado Pedro Paulo ali tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar dos projetos dos fundos exclusivos e offshore. Pauta que não andou ontem, que a gente achou que ia andar e não deve andar essa semana, só no retorno do Arthur Lira, presidente da Câmara. Já também abordaremos logo mais essa informação.
O dia também começa com 10h15, teremos uma produção industrial de setembro nos Estados Unidos, número importante também. Então esses dois números aí, 9h30 e 10h15, é que deve ditar o ritmo, principalmente também, não só da Bolsa, como do nosso dólar aqui. Temos discurso de membros do Federal Reserve, tem também 11 horas da manhã, índice de confiança das construtoras de outubro, dado de mercado de construção nos Estados Unidos. Às 11h45 tem fala do membro do FED novamente também, e o Gabriel Galípolo aqui, uma das cadeiras, principais cadeiras ali, já chegou, né, com pinta de quem vai assumir a presidência do Banco Central Brasileiro, segundo a vontade do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas Gabriel Galípolo participa de um evento da Moody's em São Paulo. Eu sou completamente contra, mas o Héctor até, uma vez eu estava falando com um apresentador aqui, um economista, e eu sou contra esse tipo de discurso de membros do Banco Central ao longo do mercado, porque toma muita pancada, né? Ele falou, mas o cara tem que falar justamente para acalmar o mercado financeiro. Então faz o sentido também. Mas como eu já tomei muita pancada em relação a esses discursos, aquela história, né? Cachorro picado por cobra tem meio de linguiça, como diz o Eduardo Boechat, que está fazendo falta. Ale, você também quer ter bastante tempo no mercado financeiro, né? Só para finalizar a agenda aqui e trazer essa informação, às 11 horas da noite a gente tem produção industrial de setembro na China, né? E tem o PIB chinês no mesmo horário, ou seja, uma agenda muito recheada hoje. E Ale, aquela coisa que eu estava falando anteriormente. Duas perguntas primeiro, né? O dólar, né? Vamos começar ali, o dólar. O que você está achando da moeda? Volta para baixo de 5, pelo menos hoje não deve abrir em queda não. Então, Marcão, eu acho que o dólar hoje ele vai ter um pequeno estresse aí, né? Nós temos os dados do varejo nos Estados Unidos, aonde vai dar pistas sobre os juros americanos, né? Então, é esperado ali 0,2, 0,3, uma leitura mais forte do que isso pode sinalizar uma inflação americana e aí a gente, aquela sinalização de redução, né, do juros americano pode não haver, então podemos ter bastante estresse aqui se vier uma leitura mais alta na venda dos varejos, tá? Então eu acho que abaixo de 5 nesse primeiro momento não vamos ver o dólar. Maravilha. Essa é a primeira pergunta que eu tinha a fazer para você. Sobre a segunda, era sobre aquela história, né? De membros do FONC, é um hábito natural nos Estados Unidos, os membros que fazem parte do conselho para a decisão dos juros americanos, porque o presidente do Banco Central é apenas uma figura que ele vai estar sendo o porta-voz de todas essas pessoas. É um conselho de pessoas que tomam uma decisão sobre alta de juros e todas elas votam. A grande maioria vota ali, a não ser a regra lá nos Estados Unidos, que alguns membros não têm direito a voto, mas também têm direito a opinar. Então o presidente do Banco Central brasileiro, americano, no modo geral, ele simplesmente comunica ao mercado financeiro, olha, nosso conselho reuniu, pela nossa votação, a taxa de juros a partir de agora será tanto, né? Então, com hábito normal, você vê na agenda do dia, os membros do FED dando esse tipo de discurso. E foi que até agradável para o mercado financeiro, porque na semana passada, nessa semana, derrubou o que a gente fala no gogó, né? Eles falaram muito bem ao mercado, o mercado entendeu que está tranquilo e deu acalmada nas bolsas, os juros americano caiu, mas agora já está subindo hoje, mas geralmente tem aquele discurso que leva um pouco mais no gogó. Agora, no Brasil também a mesma coisa, hoje o Galípolo vai falar num evento para a Moody's, que é uma agência de classificação de risco aqui internacional, então é uma peça importante, o Galípolo é uma pessoa que, pelo menos, é a intenção do presidente da República deixar ele como novo presidente do Banco Central, terminando o mandato do atual Roberto Campos Neto. Mas a gente que tem um tempo de mercado financeiro, Ale, construir toda essa fala, que a gente já viu algumas tragédias no meio do caminho de discursos que foram muito mal interpretados e o mercado sacudiu e geralmente nunca a gente pega do lado favorável, porque quando distorce muito, desloca muito preço para quem opera no mercado financeiro, sempre acaba entrando na contramão. Você é a favor desse tipo de discurso ou para você tudo bem, tem que falar realmente para acalmar o mercado? Bom, é assim, o discurso durante o pregão,
se ele for interpretado de forma errada, pode gerar grandes riscos ao investidor, né? Muitos, né? Muito. Nós já vivenciamos muito isso, né, Marcão? Você tá de brincadeira. Então, teve uma história, pode contar uma história rapidinho? Essa aqui, ô Marcel? Conta. No pregão, o Gorbachev, lembra do Gorbachev? Sou jovem, hein? Gorbachev caiu, o índice despencou, na verdade, despencou o índice, né? Depois a notícia, Gorbachev caiu da cadeira. Então você imagina, esse cara caiu da cadeira, e realmente ele foi, naquela época a informação era tipo por pombo correio praticamente, né? Que se eu colocar num pombo correio, e aí o Gorbachev caiu, só o Gorbachev tinha caído, só que da cadeira. Então a bolsa, do jeito que da forma que ela caiu, ela voltou. Então assim, notícia é notícia. Desculpa, Ale, continua. Não, notícia é notícia, né? Mas quando a gente fala do macro, eu sou a favor de que todas as falas pós-mercado, né? Justamente porque é para você minimizar o risco no investidor. Tem um lado especulativo, sim, tem um lado especulativo, né? Mas eu acho que as falas após o mercado são favoráveis. Eu também concordo com você. Eu acho que o Henrique Meirelles, um grande, né, economista, um grande presidente do Banco Central, quando ele partiu para a política, acho que foi talvez o erro, mas como economista e presidente do Banco Mundial é excelente. E ele, por ser um cara muito bem relacionado, ele havia solicitado, quando ele era presidente do Banco Central, para essas agências de notícia que não transmitissem as notícias ao longo do pregão, porque para não dar justamente esse mal-estar, né? Essa turbulência que só prejudica no meio do caminho. Claro que indicador é indicador e ele que move o preço, mas a gente sabe que vai ser o indicador, o que faz? O famoso senta na mão, não opera, não faz nada, espera ser o indicador para tomar sua decisão. Agora, o que é inesperado, né, no meio do caminho, não tem o que fazer. Marcel, falar de índice futuro. O índice que fechou a 116.430 pontos, a alta ontem foi de 0,48%. Preço para o índice hoje? Meu palpite? Não, vamos falar aí o que você está vendo aí no gráfico. Aí, vamos lá. O que você... Esticado. Meu palpite? Ah, eu pensei que você perguntou o meu palpite, mas vamos falar não, de não pode índice palpite futuro, não, time frame de 15 minutos, né? Período gráfico de 15 minutos. Fizemos um topo interessante, Marco, na região dos 117.400 na semana passada. Né? Fechamento foi 116.430? 116.420, cravado. Tá. Né? Fizemos um topo bonito no 117, mas não tomamos força e muito menos fôlego para continuarmos o movimento. Tá? Então, o índice ele fechou próximo, não próximo à estabilidade, fechamos, eu acho que foram 0,5% de alta ontem, Marco, o fechamento? 0,48%. 0,48%, perfeito. Né? A 116,14. Agora, visto tudo que nós comentamos já no início do programa, vendo o dólar levemente para cima, a gente pode esperar uma acentuação de movimento do nosso WINV23. Eu estimo ali na casa dos 116 e bola, Marco, eu vejo o índice não tão longe desta região. Por que eu falo isso? Nesse time frame de 15 minutos, ele consolidou bem nessa região aqui em cima até 117. Então, eu particularmente não acredito, ainda mais com essa força brutal que nós vimos nos últimos pregões das principais ações que movem o índice futuro, como Petro e Vale, principalmente Petrobras, eu não vejo o índice escapando muito, apesar de, com toda certeza, iremos flagrar o dólar para cima. Mas, ao mesmo tempo, não sigo pessimista com o índice. Tá? Então, eu não acho que ele vai querer trabalhar muito longe do 117. Mas vou falar com você, eu estou olhando seu gráfico aqui, ó, na tela. Mas tem linha, hein? Rapaz, tem linha esse gráfico, hein? Parece eletrocardiograma, cara. Para mim funciona, Marco. Não, quantos pontos tem? Quantas linhas tem aí? Depende, geralmente eu traço de 3 a 4 suportes e de 3 a 4 resistências. Tá bom. Isso porque eu tirei a Fibonacci, né? Então só tem linhas a olho nu aqui. Aqui não tem nenhum indicador gráfico, tá? Essas coloridas, por exemplo, Marco, são só linhas automatizadas do meu próprio Profit, onde eu vejo máxima, mínima, fechamento, abertura e ajuste, tá? Então isso o Profit traça para mim de forma automatizada, que é no indicador TR de decisão. O resto, essas linhas mais marca-d'águas, por exemplo, são todas
suportes e resistência que eu mesmo traço. Então eu sempre aumento um pouco a lupa do meu gráfico, vou buscar, por exemplo, às vezes meses anteriores, como recentemente acertamos a mosca, eu e André Moraes, no 112 e 113 do índice, né? Tanto que 112 e 113 a gente pegou uma catapulta para o 118. Tá? Então, às vezes parece que o gráfico está um pouco infectado e poluído. Eu era principalmente contra, não contra grafista, mas eu achava que gráfico não era interessante no mercado. Interessante a história, mas os meus primeiros 7 anos de experiência foi só no book. Tá? 7, 8 anos book, então de 5 anos para cá que eu tenho olhado mais gráfico. Então eu pego essa união de gráfico com leitura de fluxo, né? o famoso tape reading, que eu não sabia nem o que era tape reading nesse tempo todo, mas funciona. Então, cada um tem um método, né? O importante é funcionar. Dá certo. O importante é dar certo, meu. Dando certo, tá valendo. Ô Marcel, eu tô dando uma olhada no índice aqui agora, né? Ele fechou a 116.430 pontos. 116.430 pontos, olhando aqui, esse aqui é o do dia, né? Eu acredito que ele abre ainda acima dos 116 mil pontos. Para baixo, mais 116 mil pontos, vai. 116.100, 120 ali, nessa região. No bola? Não, abre acima dos 116 mil pontos. Sim. 116, 120, 116.100. Lembrando que a gente está falando do índice futuro, né? E o índice futuro é mais caro a pontuação, porque nela, né, o preço é maior, a pontuação é acima, porque... embute os juros. Embute os juros do período. Então, como a gente está falando do período de 2 meses, que é o vencimento do índice, por isso que a gente fala do índice um pouco futuro, que abre às 9 horas da manhã, antecedendo o IBOV, o famoso IBOV, que abre só às 10 horas, olhando o mercado. Bom, a gente, faltando aí exatamente 13 minutos para abrir os mercados futuros, né? A Bolsa amanhecendo aí com viés um pouquinho negativo, o dólar com um pouco em alta, olhando tudo o que está acontecendo. Agora, uma pergunta, antes de começar a falar Brasil, aqui falar do Brasil, trazer as informações locais. Ale, em programas anteriores, a gente vem salientando essa mudança de comportamento do mercado, porque em outros tempos o mercado já faria uma correção um pouco mais abrupta, né? O mercado caía de 10%, subiria, né, um ajuste mais... Parece que dessa vez o mercado está com um fio de esperança e vem, sabe, não reage, mas ele vem caindo em doses homeopáticas, né? Como a gente viu a nossa bolsa aí no mês de agosto, tendo 14 pregões de queda consecutivo, tudo bem que subiu depois em 2, 3, né? Mas o comportamento da queda, principalmente depois do Covid, tem sido um pouco diferente na minha ótica. Como você está avaliando isso? Então, eu acho que o mercado hoje está muito mais macro do que micro, né? Então, a gente tem diversas questões. Então, realmente, ele vem caindo em doses homeopáticas. Hoje, eu não vou dar um palpite em números de índice, né? Não, mas eu acho que nós estamos na última semana aqui de rolagem das opções. Nós temos aí saiu um dado importantíssimo, né? Da produção da Petrobras, recorde, e o aumento do minério de ferro essa madrugada. Então, eu acho que esses dois ativos, eles podem segurar um pouco o índice, então não teremos, ao meu ver, uma queda brusca hoje. Tá? Mas voltando ao que você perguntou, acho que o mercado hoje é muito mais macro, então é muito mais cauteloso, por isso que não cai de uma vez, né? Então, quando você vai para a calculadora e faz conta, e você vê o índice está muito barato ou muito caro, você acaba atuando, né? Então, essa é a minha percepção. Exato. É a percepção de todos nós. Mas eu tenho percebido, Marcel, o mercado um pouco mais, olha, da nossa bolsa hoje, 116.430 pontos, né? Bolsa não vem abaixo dos 100, 2027, não tem motivo, e não vai acima dos 120 porque também não tem motivo, né? Tá sambando aí, olha, eu sempre falo, 117 mil é um preço que está na cabeça, porque depois quando até então o antigo presidente, o Jair Bolsonaro, o ano passado, foi para o segundo turno, era 117 mil pontos para a Bolsa ali que precificaram isso. E até então, passado um ano, parece que a Bolsa continua patinando. Mas impressionante que não significa, que a gente vai olhar daqui a pouco com o Marcel,
um quadro de ações. Entre elas a gente vai falar da Sabesp, a gente vai falar do Banco, do Grupo Pão de Açúcar. Quero trazer o setor que a gente não fala tem um tempinho, Marcel, no bloco final, tá? Então você, já dando spoiler para você, o setor de proteína animal, JBS, Minerva, né, Marfrig, vamos trazer esses segmentos aí, e a gente vai ver que dentro, né, embora o índice com 117 pontos, tem ações aí que acabam ficando ou acabam tendo um resultado muito acima do esperado. Então, falaremos disso daqui a pouco. Marcel, sobre as cotações aqui, eu estou dando uma olhada aqui na grade de cotação ontem, esse é o famoso mapa de calor, a gente tem nada muito destaque não. Fora os que nós iremos puxar, geralmente, no modo geral, parece que está tudo muito... a gente pega a Petro, por exemplo, aqui, uma alta de 1,10%. A gente pega a Prio, também que é derivada de petróleo, a queda de 0,40%. A Prio que geralmente o preço da ação tem feito movimentos mais elásticos. Vale, por exemplo, uma alta de 1,7%, Vale que deve acompanhar a alta do minério de ferro hoje e essa ação pode ser que suba também. A gente vê que no modo geral, nessa grade aí, bem mista, né, Marcel? Acho que está um pouquinho mais positivo, porque o dia de ontem foi positivo, mas as ações de modo geral, acho que o mundo, o investidor, começa agora a ter um fôlego para ver o que vai acontecer perante a todos esses movimentos de juros nos Estados Unidos, ainda questões de arcabouço brasileiro indefinido, a gente tem crise no Oriente Médio, o mercado está meio que de lado, né? Exatamente, sambando. Lembrando que na transição de governo, muita promessa ali, pouco plano efetivado, então o mercado não tem motivo, grandes esperanças aí de dar porradas para cima, né? E o Ale comentou também sobre o mercado estar um pouquinho mais macro, eu concordo plenamente, né? É muito mais fácil a gente olhar para fora, né, países emergentes, e pegar como sinais e orientações para poder seguir um ritmo mais equalizado, né? Não tem como a gente ver uma boa performance no Brasil, visto os problemas que nós vimos na Ásia, né? A pior crise que eles passaram pós-Covid, uma continuação de crescimento econômico muito lento. A gente pega duas guerras praticamente, né? A gente teve Rússia, agora uma nova no Ocidente Médio. Uma bateria de informações, de dados, de números esperados para o mercado. Então, assim, Bolsa ela tem reagido mais nesse curtíssimo, né? Então, petróleo porra, Petrobras vai lá e acende um sinal verde para subir, né? Minério piora, Vale a gente vê despencando. Lembro quando o Vale era R$113, R$115, vimos recentemente batendo R$60. Então, assim, eu vejo, Marco, movimentos muito especulativos. Claro que o mercado é especulativo, mas ele se encontra extremamente especulativo, né? Atingimos os 120 e poucos mil pontos, 124 mil pontos, derrocamos para os 112, aí 112, 118, 118, 115, quer dizer, o mercado de fato está difícil. Para quem opera no curtíssimo prazo, tem que ter o famoso estômago de barata, a gente está acostumado, mas a diversidade aumenta. Então, eu acredito que só iremos enxergar de fato a luz no fim do túnel aí quando todas essas questões estiverem um pouco mais contidas. Mas olha, se você analisar, né, parar para pensar, dá uma... Quando a gente fala Bolsa, 117 mil pontos, ok, durante um ano. Mas pega, por exemplo, o setor financeiro, as ações de bancos. Olha como a alocação de capital, dependendo de uma perspectiva, é completamente interessante. Você pega o Banco do Brasil, por exemplo, nos últimos 12 meses, ele subiu 40,13%. O Banco do Brasil, o que ele teve de diferente? Vamos ver, esses planos do governo, por exemplo, né? Plano Safra, né? Para o agrícola, por exemplo, o Banco do Brasil, por ser um banco de uma estatal, é onde passa boa parte dessas operações. Então, o Banco do Brasil com uma alta de 40,13%. Você pega, por exemplo, o Banco Pactual, o BPAC 11, subiu 20,33%. Ou seja, e o Itaú subiu 1,67% nos 12 meses. Esses dois bancos foram muito focados na alta renda, né? Marcel e o Ale, que tem os black aí, né? Tem os
os América, aqueles cartão pesadão, então, é isso aí, os caras focaram em vocês, viu? Focaram muito na alta renda. Mas você vê que o banco que não focou na alta renda, por exemplo, o Bradesco, perdeu 16,70%. O Santander, 4,15%. Então é uma perspectiva que o mercado justamente olha isso. E eu trouxe essa informação justamente o que ficou claro. Você vê os Estados Unidos, né, o JP Morgan, com uma alta de 35%, a ação subindo $3 lá depois do resultado do seu balanço, porque é um banco voltado, justamente focado para um público mais de alta renda. Então, o mercado mostra mais uma vez que rico não tem crise, Ale. Realmente, o rico não. Para o rico não tem crise. Não existe então, crise. A gente vai agora aguardar o balanço dos bancos nacionais. Bank of America, por exemplo, tem agora na largada. E aí a gente vai poder identificar se eles estão no caminho certo, atendendo alta renda ou não. Até porque esses bancos, aqui no Brasil, por exemplo, para você ter uma conta aberta lá, são alguns milhões, né? Então, eu acho que essa... Não é verdade. Dependendo do banco... Aqui no Brasil, você não vai abrir uma conta no JP ou no Goldman por menos de milha, não vai abrir. Né? Isso porque não estamos nem falando de atendimento private, né? É que é o ticket médio, né? É igual balada cara. Então, eu acho que isso tem, de fato, feito com que esses tipos de instituição financeira tenham um passo mais largo a demais bancos, bancos de forma, os bancos mistos, né? Múltiplos que trabalham também com uma linha de crédito para pequena e média renda, mas eu acredito assim que esses bancos mais robustos, eles têm as suas vantagens. E vão cada vez mais mirar o alta renda. Depende de quem mira. E o mercado financeiro é talvez o universo mais injusto que se tem, porque quanto mais dinheiro você tem, menos imposto você paga. Essa é a verdade. Cara, você vai abrir uma conta de alguns milhões, a sua taxa para o banco é 0 alguma coisa. O cara que vai abrir com uma conta com R$1.000, a taxa dele é 1 e alguma coisa. Então, essa proporção também. E essa questão do offshore aí, que internamente a esperança da votação quando o Arthur Lira voltar, que a gente vai falar no próximo bloco, trata justamente disso, né? Não é a lei do Robin Hood, mas é a verdade. Quanto mais dinheiro você tem, o atendimento é melhor e você tem um custo melhor, porque não é proporcional, digamos assim. Ale, quero agradecer demais a sua participação, viu, cara? Espero te ver novamente aqui na bancada, com a gente aí se disponibilizando, vindo até aqui. Muito obrigado aí pelo seu tempo, tá? Pô, Marcão, eu agradeço a você, agradeço ao Marcel, a todos que participaram aí, né? Foi um prazer e fico à disposição sempre que precisarem. Obrigado aí, primeiro dia, normal, tá chegando agora, daqui a pouco tá se adaptando aí, tá tudo certo. O Marcel, quando chegou aqui, tremia, o cabelo caía no olho, não conseguia nem ver o olho dele, viu, Ale? Agora tudo aí paquitão, alinhadão, TikTok da vida, a gente tá aqui falando, ele tá no celular aqui, ó, só lá no TikTok, né, Marcel? Você acha que você engana, né? Eu garanto que o meu cabelo não vai cair nos olhos. Quem não é visto não é lembrado, né, Marcão? É isso aí, nem o meu, Ale, nem o meu. O meu cabelo não vai cair nos olhos, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um pouquinho para vocês de cabelo. Nem o meu. Bom, careca por opção. Alexandre Joaquim com a gente aqui nessa manhã de terça-feira, dia 17 de outubro. Muito obrigado para você, desejo um ótimo pregão. Pregão que já tá abrindo, ó. O índice, rapaz, o índice enganou nós, cara. A alta tá de 0,21%. O índice enganou. Deixa eu ver se o dólar enganou também, Marcel. Vamos ver. Tá abrindo aqui o mercado futuro de dólar e índice. Cara. O índice, o dólar tá mais ou menos próximo ali. O dólar tá... Tá no 0 a 0. Justou agora. Justou agora. Bom. 16.400. Bom. O dólar, falei 65, ali 64. Tá 69,5. Muito próximo também da abertura. Dólar um pouquinho para cima. O índice um pouquinho para baixo nessa largada. Aquele break de 2 minutinhos eu já volto falando muito mais de mercado financeiro aqui para você. Não saia daí. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.
A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que acabou de sintonizar aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, apresentando o Pré-Market ao lado de Marcel Martins, trazendo todas as informações de mercado financeiro. E olha, abriu o dólar nesse dia 17. Dólar agora sobe 0,13%, 0,14%, cotado a 5,058. Qual foi a abertura, Marcel, do dólar aí, por favor? 5,050. 5,050? Perdão, marcou 5,052 mais ou menos, 5,053. E o índice também, a Bolsa Brasileira, opera aí, deixa eu ver o índice. 116.470 pontos. Praticamente 0 a 0. Na linha de fechamento de ontem. Fechamento aí. Bom, até que está reagindo bem ao mercado. A queda do dólar não foi tão... Não, se bem que não ia movimentar para nenhum lado com muita força. Mas a queda não foi da Bolsa. Está trabalhando acima dos 116 mil pontos. Era o que a gente imaginava que trabalhasse acima dos 116 mil pontos, mas a abertura talvez um pouquinho mais para baixo, mas só um pouquinho. E o dólar aí se mantendo, né? Nesse 5,050, essa região aí, longe dos 5, uma eternidade dos R$5 ali, para o dólar cair para 5 agora, o que está acontecendo é bem difícil, mas mercado é mercado. Dá aquela olhada nas palavras, Marcel, trazendo informação aqui, falando um pouco do nosso mercado local, falamos, né, da China amanhecendo com um tom mais otimista, principalmente depois daquela injeção de capital de quase 40 bilhões de dólares na economia, dando aquela ajuda para o sistema financeiro. A Europa também, índice de atividade na Alemanha mostrando um pouquinho mais positivo, então os indicadores que amanheceram um pouco mais otimistas, mesmo assim não foi o suficiente para as bolsas lá fora operarem em alta. A Europa opera praticamente no 0 a 0 com viés levemente negativo, assim como as bolsas internacionais, as principais bolsas do mundo, Estados Unidos, que são Dow Jones, Nasdaq e S&P. Aqui no Brasil, né, nosso índice abriu, como eu falei agora, praticamente no 0 a 0, mas tem a questão da offshore, né, Marcel? Parece que o negócio, esses projetos de lei da offshore aí, realmente não está indo de acordo com o que se imaginava. O mercado imaginava que esse projeto fosse votado ainda essa semana, mas parece que vão esperar o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltar de viagem, de o que está fazendo aí para poder seguir com esse projeto. Exatamente. O mercado está bem em cima dessa notícia, né, Marco? Isso aí vai servir de direção para a gente dar continuidade no nosso viés de alta. Não vejo também, apesar de nós não termos uma conclusão relacionada a essa votação, eu não vejo também o mercado escapando muito do ar positivo. Tá? Então, isso aí vai ser mais um estímulo para a gente continuar andando para frente, né? China fechou bem, então assim, a gente vê também o externo andando melhor do que antes. Agora, a retomada de Arthur Lira e a votação das offshores vai dar impulso, né? Principalmente a gente vai ver, talvez, com grandes possibilidades, os bancos mexendo, né? Vamos
Eu estou bem otimista e esperançoso com esse dado. Vou dar uma olhada aqui nesse índice rapidinho, para dar uma olhada aqui e mostrar. Geralmente, o que eu tenho notado bastante, Marcel, o volume da Bolsa tem sido cada vez menor, né? Principalmente por tudo que está acontecendo, o conflito, novos entrantes acabam se limitando, a renda fixa com juros altos acaba sendo ainda um atrativo, as pessoas não migram para a Bolsa e o volume das negociações da B3 acabam sendo cada vez menor. Então, esse indicador aqui, a gente está tendo, que é o Times in Trades que a gente fala, mas no seu saldo, estou vendo essa largada do mercado aqui, poucos participantes aqui, a gente tem alguns participantes com volume menor ali. Você vê, por exemplo, o maior comprador do dia é a Necton com 400 contratos, que está justamente nessa barra, representado nessa barra azul. O outro maior comprador do mercado financeiro está sendo a Guide, com 190 contratos aqui, que é essa barra roxinha. Já o maior vendedor do dia está sendo o UBS, aqui com 240 contratos, e depois o Bradesco com 155 contratos. Resumindo, a gente está tendo um volume cada vez menor de negociação, então isso deve impactar diretamente nas ações da B3. Como é que está esse papel, Marcel? Por favor. Papel da B3? Papel da B3, que é o papel que é diretamente impactado de acordo com o volume, né? Menos volume ganha menos, mais volume ganha mais. Deixa eu achar o ticker aqui, Marco. B3S... SA3. Exatamente. Vamos lá. 2 players, então, empurrando o índice. 11,74 na tela. Fundo interessante na mínima do pregão de ontem, a 11,55. Gráfico de 5 minutos. Esse gráfico está de 5 minutos? Eu vou aumentar para 15. Que a gente aquele mínimo ali foi de que período, hein? 11,55. Mara, interessante, essa mínima de ontem, o papel também, no início do mês de outubro, nós tivemos o mesmo patamar de preço para as ações da Bovespa, a cotada a R$ 11,55. Tá? Então, assim, ontem mais um pregão resistiu e administrou bem, de forma respeitosa, os 11,55. Lembrando que o índice ele já escapou dessa região, ou melhor, as ações da Bolsa já escaparam dessa região de R$ 11,55 ao menos 3 vezes, né? Escaparam-se 2 vezes, mas muito bem administrado e respeitado pelo mercado. Então, assim, tem que correr dessa região de 11,55 para a gente não ver uma derrocada maior das ações. No período, Marcel, como é que está essa ação aí da B3 nos últimos dias, não? Um mês, uns meses? Se a gente pegar como o próprio índice... Ela vem caindo o valor da ação? Porque eu estou falando do volume. O volume está caindo bastante? Vem caindo. A gente pega ali, o papel bateu no meio do ano, mês de julho do ano de 2023, 15,39. E agora o papel cotado mais ou menos nessa região de 11,50, R$12. Quer dizer, uma queda de 22,9% no período, desde julho. Mas isso traduz, como eu te falei, o volume da Bolsa cada vez menor e a Bolsa vive o quê? De corretagem, de custos através das operações. À medida que as operações diminuem, obviamente que a receita diminui. Receita diminuindo, acaba diminuindo também o valor da ação. Então, é mais ou menos um movimento meio que óbvio, né? Então, esse raciocínio, você, telespectador, tem que ser para os seus investimentos. Acho que o legal do pré-market da BMC, com modo geral, passando essa quantidade de informação para vocês, é que, de um certo modo, você cria essa independência e comece, de uma certa forma, que ninguém precisa ser um economista para tomar uma decisão de investimento, né? Não precisa, a pessoa só tem um pouco de noção. E é essa noção que a gente tenta passar para você ao longo da programação durante todo o dia. Por isso que a gente está aqui, né? Passando informações, trazendo pessoas que operam, que traz perspectivas aí, que falam de mercado, que é justamente para te ajudar a você a efetuar melhor os seus investimentos. Certo, Marcel? Seguinte, eu tinha falado para você, Marcel, a Renatinha me derrubou aqui, me desligou meu teleprompter aqui, mas deixa ela. Eu ia falar para você do Banco Pão de Açúcar, né? Essa notícia que a gente teve de um banco que subiu bastante ontem. Queria como é que está no gráfico aí, Pão de Açúcar, de compra de uma parte da sua operação aí. Pelo êxito, é isso? PK3, né? Recebeu uma injeção de capital recente de perto de 1 bi, né? Foi
foi vendido uma fatia de uma das empresas do grupo por alguns milhões, e isso vem de forma benéfica para a companhia, pelo menos na minha ótica, tá? O papel bateu, Marco, no pregão de ontem, por exemplo, ainda um pouco receoso, pegando o gancho também do setor varejista, né? Essa notícia ela é fresca, a gente, na verdade, nós notaremos o impacto hoje, né? Porque a notícia ela ainda é fresca, nós não vimos o comportamento com o pregão aberto, mas vale destacar que recentemente Pecar 3 deu um salto para cima, chegamos a encostar nos R$4, isso no pregão do dia 16, no pregão de ontem, demos uma arrefecida, o setor ainda um pouco enferrujado, ainda naquela esteira de hamster, né? Infelizmente um dos setores que mais foram afetados nos últimos períodos. Agora a notícia ela vem não com um banho de água fria, mas eu acredito que com uma forma de impulsionamento para que a companhia respire um pouco mais e volte a trabalhar perto das recentes marcas de máxima na região dos R$4. Na verdade, a notícia de Pão de Açúcar é o seguinte, ela tem uma perspectiva de uma injeção de 156 milhões de dólares, não é nem de real, de dólares, né? A gente sabe que fica 5 vezes maior com a concretização da venda de sua participação de 13,31% no grupo Êxito. Então, isso fez com que a ação subisse bastante ontem ali, a alta saltasse, Marcelo, 15% aí durante algum momento no pregão ontem, né? Então, devemos acompanhar esse papel com um pouquinho mais de carinho, né? Se caso confirmar essa notícia, está precificado. Agora, se não confirmar, é ladeira abaixo, né? O Cassino fechou acordo recente também de reestruturação com credores e disparou recentemente as ações. Foi essa notícia que impulsionou, por exemplo, o pregão de ontem, né? Mas eu acho que o mercado ele fica mais à expectativa e esperança dessa notícia mais fresca, Marco, do que a do Cassino, né? É aquele famoso voo de galinha, né? Saiu essa notícia positiva por N razões, talvez era a gente de posição, mas eu vejo com movimentos muito curtos. Eu acho que a médio prazo, pelo menos, a perspectiva é melhor de varejo. O varejo foi muito surrado, né, nos últimos tempos. Não é possível que essas ações também vão trabalhar na casa de abaixo de R$1 como outras varejistas, né? Ações do setor. Falando de outro setor aqui, falando da JBS, né, que teve o melhor desempenho entre seus pares ali. JBS, que é uma líder ali, uma das maiores comercializadoras, né, vende proteína animal, umas empresas aí de proteína animal do mundial. Tem uma sede muito sólida também nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E ela não tem muito meio concorrente, não, mas ela segue na liderança ali. E aproveitando, Marcelo, eu queria que a gente desse uma avaliada JBS, Minerva, talvez Marfrig, e ver essas empresas aí, qual o comportamento das três, que todas são do mesmo setor, do mesmo segmento, principalmente voltado para a venda de proteína animal, exportadora de proteína animal, mas para o telespectador e o investidor aqui tem um parâmetro, né, de como empresas do mesmo segmento também, às vezes, dependendo da sua gestão, acabam destoando, né, e de forma positiva ou negativa. Exato. E lembrando que o JBS anunciou investimento bilionário na marca de 27 bilhões, gerando mais de 19 mil empregos diretos. Está no radar, papel que nem parece que passou por aquele dia. Você participou daquele pregão, Marco, do Wesley Day? Você lembra? Tava. Você estava no Foi Wesley? uma quarta-feira. Nem parece que aconteceu, né, Pô, papel? mas foi tão rápido, 2014, quando foi isso? 2016? Foi 2016. 2016. Nem parece, né? Tinha cabelo na época, cara. E não tinha barba branca. O papel lidera o setor. Me acabei em tão pouco tempo, Marcelo. Olha, depois, quando chega nos 50, amigão, você vai ver, daqui 20 anos você me fala, você tem 30 agora. Quando chegar nos 50, é o foguete que você pega, viu, velho? Sai pelo branco tudo quanto é lado, aí continua. Vamos lá. Ó, trabalhando nas máximas, quase voltando para casa dos R$20. Fazia tempo que ela não batia esse range de preço, Marco. Última vez que JBS bateu... Mas pelo gráfico ela está subindo aí, certo? Pelo gráfico ela está subindo, movimentos acentuados, né? Tendência de alta ali, nítida, nem precisamos traçar a linha, mas a última vez que JBS trabalhou na casa dos R$20, Marco, foi no dia 10/8, tá? Agosto, tá assim, pouco tempo aí, visto que a gente tem falado bastante da oscilação do índice, né? Por N razões e fundamentos,
o papel vem se destacado, né? Foi o que você falou. Lidera o setor tranquilamente. E papel trabalhando perto da região dos 19,37, fechou na máxima de ontem, pregão hoje indo para cima, a gente pode ver uma continuação de movimentos. Lembrando que essa alta ela não vem só do dia 9, como mostra aqui no gráfico, né? Se a gente expandir um pouquinho mais, a gente vê que essa alta, na verdade, ela foi interrompida perto do meio do ano de julho para agosto, e agora, chegando no final de ano, a gente vê o papel da companhia se destacando e trabalhando nas suas máximas. E vamos usar uma referência a Marfrig, talvez, ou até mesmo Minerva, que também são exportadoras, grandes exportadoras de proteína animal. Como é que estão esses papéis aí frente ao mercado? O JBS a gente viu que está otimista. Entrou guerra, o pessoal quer estocar comida, automaticamente aí parece que a ação sobe. Exato. A gente nota que o investidor tem uma preferência maior por JBS, apesar de Marfrig também ser uma das maiores processadoras de carne, né? Agora, a gente vê o papel, se a gente colocar de lado Marfrig e JBS, Marco, elas estão andando de lado, literalmente, né? Porque também em julho e agosto deste ano, do meio do ano, 2023, a gente vê um arrefecimento leviano aí das ações, saindo de 7 para casa dos 6,50, e agora, mais uma vez, também Marfrig acompanhando aí e pegando a carona com o JBS, subindo aí e batendo os R$7 novamente. Então, quer dizer, movimentos muito parecidos, só muda o tamanho considerado do valor da companhia listado na Bolsa. Perfeito, perfeito. Mais uma ação do setor aí de proteína animal. Marcel, queria também falar de uma outra ação aqui, que foi a Sabesp, né? Sabesp que ontem aqui a gente teve notícias do segmento da Sabesp. Deixa eu dar uma levantada rápida aqui, porque acabou fugindo aos meus olhos. Eu acho que era alguma coisa relacionada, algum murmúrio, Marco, de privatização. Também. O governo paulista é isso aí, sobre a privatização da companhia. É tanta informação, muita coisa, que a gente acaba trazendo as principais. Então, vamos dar uma olhada nessa ação aí, porque ontem o governo paulista voltou a falar da Sabesp. Pô, Sabesp antiga, hein, Marcel? Meu Deus do céu. Muito. Eu lembro, eu recolhia para o meu avô as cartinhas que chegavam Mas em a casa. ação até que mesmo com essa questão da privatização, por ser uma fala muito forte para a companhia, de modo geral, até que a ação não subiu muito, não. Eu vi em algum momento do dia ela estava subindo 2,64%. É interessante nós falarmos para os telespectadores, Marco, que privatização sempre é acatado e absorvido de forma benéfica para o investidor, né? Até porque dentro político a gente sabe como que os papéis reagem na Bolsa. Por exemplo, se houver alguma intervenção política relacionada, por exemplo, a Banco do Brasil, Petrobras, a gente sabe que o sacode é grande, né? E quando a gente vê aí no radar uma possibilidade de privatização da Sabesp, isso vem com ares muito positivos para o mercado. E lembrando que Sabesp, ela vem em alta disparada desde abril de 2023. Tá? Então, desde o dia 3/5, Marco, o papel bateu R$ 44,07 e subiu em linha reta, né? Eu brinco que é a mola do Sonic ali disparada. Ele fechou em 62,81, certo? 62,80, exatamente. Até que alta 2,5%. O papel subindo um pouco perto ali dos R$20 e fechou na máxima, literalmente. E agora, com possibilidade de privatização no radar, isso aí só impulsiona ainda mais os níveis de preço da companhia. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. A minha ótica é sempre otimista quando você vê uma estatal com possibilidades de ser privatizada. Pois é, gente, pois é. Muita ação aí no mercado financeiro brasileiro, como sempre, com algumas possibilidades. Agora, aquela pergunta de $1 milhão, né? Onde colocar o dinheiro, né? Qual que vai dar a receita, qual que é a certeira? A gente sabe que não existe, né? Ainda mais com a série de fatores aí que constantemente mudam as direções, principalmente dos mercados internacionais, que a gente siga o mestre. E Marcel, por enquanto o índice aí trabalhando muito próximo ao 0 a 0, eu acho que o mercado fica aguardando mais realmente ali aquelas decisões ali sobre os números e indicadores da agenda do dia, que 9h30 nos Estados Unidos, 10h15, números importantes, vendas no varejo e também dados da construção nessa sequência. É aguardar e ver o que faz, né? Porque lá no Oriente Médio, aparentemente, é só esperar realmente as coisas se acalmarem,
como o tom tem sido mais ameno, até mesmo com a visita do presidente americano Joe Biden ali para realmente colocar panos quentes nessa situação e acabar o conflito e o mercado seguir a vida. É esse o panorama ou eu estou sonhando muito? Não, esse é o panorama, Marco. Faltam 10 minutos, na verdade não, perdão, 1h10 para abrir Estados Unidos. Eu particularmente pego muito como drive a abertura de mercado norte-americano, lembrando que é um dos maiores mercados do mundo e serve sim de balizador para a nossa bolsa. A gente vê, por exemplo, o S&P quando vira canoa para baixo, nossa bolsa vem junto, quando o S&P vira canoa para cima, nosso índice vem junto. Então, assim, é um dos principais gerenciadores que a gente pega como benchmark para a nossa bolsa brasileira. Então, visto que a gente tem uma bateria recheada de dados macro para sair ainda na agenda norte-americana, o investidor deve ficar atento pelo menos até essa saída de dados. Por mais que não, a gente tenha uma largada com um volume um pouco maior aqui na nossa bolsa, né? O primeiro round aqui no Brasil sempre às 9 da manhã, eu acho que o segundo é quando abre os Estados Unidos. Mas antes das 10h30 a gente tem alguns dados macro para sair, então o investidor deve ficar atento a esses números e o horário das 10h30. Olha, deu uma pincelada boa no mercado financeiro. Quero lembrar você, telespectador, que hoje às 21 horas da noite vai ao ar o Conexão Mercados, programa que eu gravo ao lado do meu amigo Eduardo Boixá, que está 2 meses de férias, as férias 5 férias no ano. É um programa que nós gravamos aí, já é um programa já está no ar. Vai ao ar hoje, na verdade, a gravação com a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom, Shark Tank, tem um currículo bem legal. A gente foi um papo muito de boa, muito franco, falando sobre mercado financeiro, obviamente, investimentos, empreendedorismo. Então, assim, hoje esse programa vai ao ar às 21 horas e eu te convido a estar conectado para assistir Conexão Mercados, hoje às 21 horas com Carol Pfeiffer. Você vai assistir, né, Marcelo? Assisto sempre. Ó, garota, prestigia lá, hein? Sou fã de carteirinha aqui. Liga lá a televisão, pega a pipoca, esquece o Netflix por 30 minutos. Marcelo, última recomendação aí para os telespectadores que estão nos prestigiando mais uma vez nessa manhã de terça-feira, 17 de outubro, por favor. Bom, dando continuidade, ficaria de olho nos números que nós temos para sair na divulgação da agenda dos Estados Unidos. A abertura do Avista às 10, então nesse range de horário entre 9h30 e 10h30, eu ficaria bastante atento e tomaria as minhas decisões. E precisamos convidar e deixar no radar, hein, Marcelo? Convidar a Paula para participar do programa aqui um dia, né? Ela não quis vamos pegar um dia aqui para participar. Quem sabe amanhã, né, Marcelo? A gente aqui a gente tem uma aula realmente que é a apresentação, né, Marcelo? Exatamente. Bom, obrigado mais uma vez. Bom dia para você. Ótimo pregão e até amanhã, meu amigo. Bom dia, até amanhã. Marcelo Martins aqui todo dia com a gente, falando de mercado financeiro, sempre muito preciso, cirúrgico e deixando aí o seu dia mais leve, né? Trazendo informação de uma forma não de palhaçada, mas um pouco mais descontraída, que o mercado financeiro a gente sabe que é tenso, que não é brincadeira, né? Principalmente para quem opera. E você que opera, o que está acontecendo no dólar índice? Você que é o operador de índice, operador de dólar, ó, o dólar aqui, o índice praticamente no 0 a 0. A queda do índice aqui é 0,09%, 116.345 pontos, ó. O índice caindo nessa manhã de terça-feira. E o dólar? O dólar está subindo, vamos ver como é que está o dólar? O dólar sobe um pouquinho aqui, dólar agora subindo 0,03, ou seja, a bolsa tudo no 0 a 0, praticamente o mercado aguardando aí esses indicadores que teremos ao longo do dia. 9h30, vendas no varejo nos Estados Unidos e produção industrial, produção industrial, dados de construção às 10h15 nos Estados Unidos. E de noite a gente tem o PIB na China, China que fez uma injeção de 39, quase 40 bilhões de dólares, principalmente para socorrer o sistema financeiro, por essas questões, problemas lá de construtoras. Então o mercado fechou bastante otimista, a Ásia ficou com uma perspectiva positiva, tanto que as bolsas asiáticas fecharam em alta, justamente repercutindo essa manutenção, essa ajuda do Banco do Povo Chinês. Agora, as bolsas europeias, embora tivemos um indicador na zona do euro que saiu a atividade, a confiança lá nos investidores, veio positivo, mas as bolsas na Europa operam também com uma leve queda, aguardando os dados nos Estados Unidos, que aí vai ditar o ritmo da Bolsa Brasileira também, que já abriu, como eu passei, praticamente no 0 a 0. Né? Agora, sobre a questão
da votação, por exemplo, que o mercado estava aguardando essa semana do offshore, vai ficar para a próxima semana. Esse projeto ainda sobre essa votação dos fundos exclusivos, né, e offshore, ficou para a próxima semana, possivelmente no retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que o governo, né, não quer correr nenhum tipo de risco que essa pauta enrosque. Então, o Arthur Lira ali, como é um grande articulador, é o presidente da Câmara, ele consegue já ter uma noção, um termômetro do que vai passar, do que não vai passar. Então, para não correr esse risco, o governo, que não pode ficar correndo muito risco, que já está com a corda fiscal no pescoço, não quer ter nenhum tipo de problema. Então, por isso que a gente imagina que o comportamento dessa votação deve ser prorrogada e, quando sim levada a pleito, ela passar, não digo com folga, mas não enroscar, porque o governo não pode ter nenhum tipo de contratempo. Aliás, a arrecadação que estamos falando é de 21 bi, pelo menos ali nessas tributações. E o governo, mais do que nunca, precisa de arrecadação para poder gastar, para poder deixar as contas na meta, para o dólar não ir para 5,30, né, para a Bolsa poder andar um pouquinho mais, para sofrer menos pressão. Ou seja, não está fácil para ninguém, principalmente para o governo. Bom, a Alemanha, como eu falei, teve aquele dado, a Alemanha cai 0,44%, operando negativo. As principais bolsas do mundo, Dow Jones, S&P e Nasdaq, operam em queda. Como estão? Nasdaq 0,42%, S&P 0,29%, Dow Jones 0,20%. Ou seja, a matriz das principais bolsas do mundo operam em queda, terça-feira, que está apenas começando. A gente já traçou aí, falamos dos dados da China, do PIB chinês, que vai sair às 23 horas, horário de Brasília. Esse número a gente vai repercutir amanhã para você em primeira mão, tá? Não esquece, mais uma vez aí te reforçando, Conexão Mercados hoje às 21 horas, comigo e com a Carol Pfeiffer ali sendo entrevistada. Vocês vão continuar na programação da BMC, Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão a postos aqui para apresentar o BMC News, com muita informação de mercado financeiro, trazendo na íntegra para você os indicadores, o indicador que vai sair daqui a pouco na economia americana. Daqui 3 minutinhos, às 9h30, temos vendas no varejo e esse número vai balançar. Então eu volto amanhã, vamos despedindo por hoje. Desejo a todos um ótimo dia, um bom pregão e amanhã estaremos de volta aqui. Obrigado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação.
Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o